podcast Dois Techs, Flow Podcast, podcast faixa preta. Mas afinal, o que são podcasts? Podcasts são transmissões de áudio e às vezes também de vídeo feitas pela internet em forma de episódios. Eles são como programas de rádio, mas que podem ser escutados a qualquer hora do dia porque usam a tecnologia RSS, que automaticamente atualiza nos nossos computadores, celulares, tablet, enfim, os novos episódios assim que eles são postados. Um grande diferencial dos podcasts é que eles são muito mais crus, muito mais honestos e livres para abordar os temas do que programas de TV ou programas de rádio convencionais. Porque nos podcasts não existe uma preocupação em agradar os anunciantes para ter mais patrocínio ou agradar X ou Y. A maioria deles é criado de forma independente, por pessoas como eu e você. Eu sei, existem sim podcasts com anunciantes e patrocinadores, mas isso não tira o caráter brutalmente honesto que eles têm. Prova disso é o podcast do Joe Rogan. Ele é o maior podcast de entrevistas no mundo. Mesmo com dezenas de patrocinadores, ele não ficou nem um pouco constrangido de fumar maconha durante o episódio que ele entrevistou o Elon Musk. Tanto é que depois ele ainda conseguiu assinar um contrato de exclusividade para ir para o Spotify no valor de 100 milhões de dólares. Spotify, fecho com vocês por menos, 99 milhões, me liguem. Mas você sabe como que surgiram os podcasts? A resposta está aqui na minha mão, ó. O iPod. Podcast é a junção entre iPod e broadcasting, que é transmissão. Então, uma transmissão em iPods. Agora eu vou contar um pouquinho mais sobre essa história e como que tudo isso aconteceu. Lançado em 2001, o iPod era a maneira portátil mais popular de se ouvir música no começo do milênio. Para vocês terem uma noção, o primeiro iPhone só seria lançado em 2007, 6 anos depois. Então, a gente precisava baixar músicas no computador e aí transferi-las para o iPod. Para todo mundo, o iPod era um MP3 player, menos para um cara chamado Adam Curry. O Adam era um VJ da MTV e ele conta que a primeira vez que ele viu o iPod, ele pensou: isso aqui não é um Walkman digital, isso aqui é um rádio. Aí, ele resolveu tentar criar um aplicativo para que baixasse automaticamente e sincronizasse conteúdos com o computador e com o iPod, para que quando uma pessoa desse um play em alguma mídia, o conteúdo já estivesse lá, ela não precisasse esperar ele ser baixado. Já existia uma tecnologia que mostrava atualizações de blogs e de sites, chamada RSS, mas ela não permitia você anexar arquivos de mídia, você incorporar mídias nesses updates. Então, o que o Adam fez foi procurar um dos criadores do RSS, o Dave Winer, para contar sobre essa ideia que ele tinha. Os dois começaram a trabalhar na programação desses novos recursos e o Adam começou a criar conteúdos em áudio online em que ele conversava com programadores e desenvolvedores do mundo todo que estavam trabalhando no código, em escrever o código desse RSS para consumo de mídias. A implementação de mídia em feed RSS deu certo e esses conteúdos em áudio do Adam acabaram se tornando o primeiro podcast. Em 2004, o Adam Curry acaba recebendo um chamado, um telefonema de nada mais nada menos do que Steve Jobs. Vai para uma reunião com Steve Jobs e na reunião ele fala: Adam, eu gostaria de levar os podcasts para o iTunes, o que você acha? Ele disse que sim, que ajudaria com certeza, e no ano seguinte, 2005, é anunciado no keynote oficial que os podcasts viriam para o iTunes e consequentemente chegariam nos iPods. Isso contribuiu demais para a expansão e popularização dos podcasts que hoje são um mercado gigantesco mundialmente. Apesar de ser chamado de pai dos podcasts, o Adam reconhece que não foi ele quem criou esse termo. A palavra foi usada pela primeira vez por um jornalista chamado Ben Hammersley, na coluna que ele fez para o The Guardian, explicando essa novidade, que ele inclusive pergunta: como que nós vamos chamar isso? Audioblogging, podcasting, guerrilla media? Nem ele sabia como que se chamava isso. E depois, com os próprios podcasts do Adam, usando essa expressão, realmente o termo se popularizou. Hoje em dia, dá para encontrar e se inscrever em podcasts pelo Apple Podcasts, pelo Spotify, pelo TuneIn. Tem uma dezena de agregadores de podcasts. E tem podcasts de tudo,
de tecnologia, de marketing digital, de moda, de culinária, de política, enfim, do que você tiver de paixão, provavelmente existe um podcast disponível. Quando um novo episódio é postado, você é automaticamente atualizado no seu feed com o conteúdo novo para não perder nenhum episódio. E aí, curtiu a história dos podcasts? Me conta qual que é o seu podcast preferido aqui nos comentários e se tiver um tempinho, confere o meu, o 2Techs, que fala sobre tecnologia no Brasil e nos Estados Unidos. E no próximo vídeo eu vou falar como criar o seu próprio podcast. Um abraço, até mais!